Bom dia, meus queridos. Que Deus possa abençoar todos quantos vierem a ver esse pequeno vídeo que estou passando aqui e que a palavra que for transmitida nessa manhã possa alcançar a cada um e que Deus dê a revelação da palavra para que nós possamos entender, compreender e colocar em prática na nossa vida. Amados, eu vou falar aqui um pouquinho de improviso e não vou nem ler, mas a passagem que eu quero meditar um pouquinho se encontra em João, capítulo 4. Aquela história conhecida de todos nós, que nos fala da mulher samaritana. E eu quero narrar algumas coisas aqui, gostaria que você acompanhasse e que pudesse ir compreendendo e guardando em seu coração. Nós lemos que Jesus se encontra com uma certa mulher que a Bíblia não dá o seu nome, simplesmente diz que ela era uma mulher samaritana. Ou seja, ela era uma mulher natural de Samaria, ou Samaria, como a maioria fala. E fala que havia uma certa rixa entre judeus e samaritanos. Tanto que quando Jesus se dirige a palavra a essa mulher, a sua resposta, a primeira resposta foi: como tu, sendo judeu, fala comigo, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí a Bíblia diz, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas eu quero chamar a atenção para o verso 25, quando ela, após ter ouvido tantas coisas bonitas, boas, que eu gostaria que você pegasse e lesse esse capítulo aí, capítulo 4 de João, para que você possa entender bem e se deliciar com essa leitura. Ela diz que ela sabia, lá no verso 25, que quando o Messias, que se chama Cristo, viesse, então ensinaria todas as coisas. E Jesus disse, sou eu que falo contigo. Pulando um pouquinho, agora eu vou falar um pouquinho mais da vida dessa mulher. Essa mulher era uma mulher que, nós olhando pela história, é uma mulher de uma vida um tanto dúbia. Tanto que Jesus lhe diz, chama teu marido. E ela lhe responde, eu não tenho marido. E Jesus fala para ela, isto disseste com verdade, eu não tenho marido. Porque já tivesse 5, e o que tens agora não é teu. Então percebemos que ela era uma mulher de uma vida um tanto duvidosa. Mas me chama a atenção que ela, quando ao ouvir Jesus falar, ela já lembrou do Messias, que se chamava Cristo. E que, mesmo
vivendo como ela vivia, era alguém. Ela tinha uma esperança que quando esse Messias, chamado Cristo, viesse, ele ensinaria todas as coisas. E certamente até ter uma mudança, uma transformação de vida. E quando Jesus disse, isso disseste com verdade, eu não tenho marido, porque tiveste 5 e o que tens não é teu, ela logo percebeu que ali realmente entendeu que Jesus era o Cristo. E ela alarga o seu cântaro ali, qual que ela veio buscar água, a sua vasilha, e ela sai correndo. Entra na cidade. E ela faz uma afirmação em forma de pergunta. Ela disse, encontrei um homem que disse tudo sobre mim. Porventura, não é este o Cristo? Venham ver. Ela não estava querendo que os outros viessem para que tirasse a sua dúvida se ele era o Cristo ou se não, mas ela estava falando da sua convicção em forma de pergunta, que para ela não havia mais dúvida que aquele homem que havia falado com ela ali no poço de Jacó era o Cristo. Amados, e aí que está o quê da questão. Às vezes eu fico me perguntando, em pleno século XXI, mais de 2000 anos, que o Cristo passou por aqui. Hoje, quando pregamos a palavra, pregamos uma mensagem, focando Cristo como o centro da mensagem, como aquele que é o princípio, meio e fim, aquele que a Bíblia, toda ela, aponta para ele, as pessoas ficam um pouco apreensivas e nós olham como se estivéssemos trazendo uma nova doutrina. E esta mulher deu uma vida, como eu disse, uma vida dúbia. Teve tanta facilidade em perceber que ali estava o Cristo. E aí me remete ao que a palavra de Deus nos fala, dizendo que ele é a pedra angular, a pedra de esquina, ou seja, aquela pedra que une as paredes da construção. Foi rejeitado pelos construtores. Quando ele veio, já havia uma sociedade, uma religião construída sobre outras coisas que não era o Cristo. E por isso foi rejeitado. E esse mesmo problema subsiste até hoje, porque hoje cada um já criou a sua religião, a sua igreja, sobre um fundamento, e fica difícil de hoje começar a verdadeira construção sobre a pedra fundamental que é Cristo. Então, é melhor que fique como se nós estamos trazendo uma nova doutrina.
Mas, meus queridos, se nós construirmos sobre um fundamento que não é Cristo, a nossa construção não vai subsistir no dia da vinda do Cristo para buscar a sua igreja. Hoje, colocamos um fundamento, talvez da cura, talvez de milagres, da prosperidade, e por aí vai. Mas arrisco a dizer, por baixo, 90% dos cristãos não sabe quem é Cristo, nem o que significa a palavra Cristo. E nós precisamos conhecê-lo e crer nele para que tenhamos vida. Aquilo que Jesus disse, que não crê em mim e não venha a mim para que tenham vida. Então, meus queridos, pensamos nisso e estamos à disposição, somos uma equipe que já estamos em vários países do mundo, trazendo a restauração do Evangelho da Bíblia. Se você quiser anotar o meu contato, talvez que, se você se interessar por esse assunto, aí está o meu telefone, que é o meu WhatsApp também. 5198-94-76-372. Deus te abençoe e que nós possamos ter um encontro vivo com Cristo. E a nossa fé seja baseada ou construída sobre essa pedra fundamental que é Cristo. E tudo mais que a Bíblia nos diz, João 20:31, quando fala dos milagres, que Jesus fez muitos milagres. Tanto que está escrito que não teria nem como escrever todos os milagres que Jesus fez. Mas estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.